Boa noite a todos. A gente sempre inicia as nossas palestras públicas nas terças-feiras, sempre fazendo uma prece em agradecimento a Deus, em agradecimento pela vida, por já termos construído o que já construímos, não no sentido material somente, mas principalmente no sentido intelectual, no sentido moral, moral cristã, para que sejamos cada vez mais afetivos, mais capazes de olhar para o lado e perceber que o próximo é igual a qualquer um de nós. E essa palestra de hoje, com o título Deus é a causa primária de todas as coisas, ela nos traz esse grande desafio de falar sobre Deus. Alguns filósofos, alguns intelectuais que são cristãos e que já investigaram um pouco sobre Deus, eles falam muito desse desafio. Kant, ele dizia que não tem cabimento a gente fazer perguntas que transcendam o tempo e o espaço. Porque para a gente é impossível pensar ou construir qualquer coisa sem esse pressuposto de tempo e de espaço. Então, para falarmos de Deus, precisamos trazer Deus para o nosso tempo, para esse espaço em que estamos vivendo, para assim fazermos alguma compreensão de Deus. E Viktor Frankl, que foi um médico, neurocientista, que passou parte de sua vida em um campo de concentração nazista, ele era descendente de judeu, ele dizia que esse sentido do infinito, ele foge da nossa compreensão de ser humano comum. E pensando que Deus é também o infinito, como falar de Deus? Deste algo que foge ao que nós podemos compreender. Mas nós precisamos, dentro dos nossos limites, pensar em Deus. Pelo menos nós que somos cristãos, que somos espíritas. Aqui nessa casa espírita, às terças-feiras, nos reunimos para estudar a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina cristã. E Jesus Cristo veio para trazer a sua moral com as mensagens do Pai. Jesus Cristo sempre se referia a Deus como Pai e Ele como Filho de Deus. Então nós precisamos de trazer um pouco desse pensamento, seja filosófico, seja moral, do que seria Deus, para esse tempo e para esse espaço em que vivemos. E Pascal, também outro cientista, ele dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então há questões tão importantes, tão profundas para nós, que nós sentimos aí, supondo que esse sentimento estaria no coração, mas podemos pensar em mente, na nossa inteligência, que há razões aí, que a própria razão nesse pensamento racional que o homem conseguiu construir até agora, que desconheceria. E o Viktor Frankl, ele traz um outro pensamento interessante, que para nós falarmos de Deus, e se quiséssemos fazer alguém acreditar em Deus, a gente precisa transformar esse Deus em algo crível, em algo que se possa crer. E que principalmente quem estiver falando desse Deus, seja alguém que tenha crédito para isso. Eu não estou dizendo que eu tenho crédito para isso não, viu gente? Até porque eu vou trazer aqui só mensagens dos Espíritos e principalmente para falar de Deus, eu vou tentar ser fiel o máximo possível da codificação de Allan Kardec, do que o Chico Xavier conseguiu trazer com os Espíritos que trabalharam com ele, com o professor Maurício Rodrigues da Cruz, também conseguiu trazer, para a gente tentar fazer esse Deus como algo crível. E é muito interessante saber que nesses últimos 2 anos, acho que é menos de 2 anos,
foi publicado um livro na França com o título que em português poderia ser Deus, Ciência, as Provas, o alvorecer de uma nova revolução. Esse livro é de 2023, eu nem sei se tem ele em inglês ainda, eu sei que tem em francês e já se tornou best-seller na França e na Itália também, ele foi traduzido para o italiano, já é também um dos livros mais vendidos na Itália, mas não chegou ainda na língua portuguesa. Esse livro foi escrito por dois franceses, um chamado Michel Yves e outro Olivier Bonassis, e eles trazem argumentos muito interessantes no sentido de não de rechaçar o materialismo, mas dizer que o materialismo é uma crença como uma outra qualquer. Li uma entrevista de um dos coautores e ele traz argumentos muito fortes, muito contundentes e que estão muito alinhados do que os espíritos que trabalham nessa casa, na codificação de Allan Kardec, já nos trouxeram. E o prefácio desse livro, ele é assinado por mais de 30 cientistas, inclusive por um prêmio Nobel de Física de 1978. Então, são pessoas que estão caminhando para fazer a ciência conversar com a religião. Assim como alguns outros cientistas, já trabalhamos o Viktor Frankl bastante nessa casa, que também trouxe argumentos muito fortes no sentido de fazer a ciência conversar com a religião. E um desses argumentos que eles trazem é que o universo não é aleatório, desordenado e casual, que aí tem uma causa. Essa organização, essa ordenação de planetas, de cometas, de galáxias, de vidas, de tantas formas de vidas diferentes, de como isso se organiza. Isso não é acaso. Aí tem uma ordem, que é bastante harmônico com o que os espíritos nos trazem. E que também já trabalhamos no livro do Máximo Citro aqui, falando do Código Básico do Universo, que é outro argumento que eles trazem desse livro, dizendo que tudo que a gente conhece surge, eles chamam de átomo, de um átomo primitivo. O irmão Grimm chama de código base do universo. Esse código básico, tudo que enxergamos, que tenha vida ou não, até os minerais, eles teriam origem desse mesmo código. E segundo a entrevista de um dos autores desse livro, eles também trabalham essa questão nesse livro Deus, Ciência, as Provas, o alvorecer de uma nova revolução. Outro ponto que eles nos trazem é que a ciência não nos afasta necessariamente de Deus, que para um homem ou mulher da ciência no século XXI, faz sentido acreditar em Deus. Olha que interessante isso, que no século XXI já seria praticamente impossível para um homem ou mulher da ciência não acreditar em Deus. Mas que esta fé em Deus é uma fé não irracional, não é uma fé irracional, não é um complemento, e também é também uma forma consistente de entender a realidade. Que essa fé racional, ela é uma forma de entender a realidade e que complementa a ciência. Que na codificação espírita, os espíritos já trouxeram isso para Allan Kardec e ele já nos trouxe essa informação. E que o conhecimento, que é o conhecimento da verdade sobre o mundo, que a ciência e a fé se complementam em seu objetivo final, que é o conhecimento da verdade sobre o mundo e sobre os seres humanos. Que é a fé aliada à ciência que vai fazer o ser humano avançar no conhecimento do que é o mundo e no próprio ser humano em si. Que a ciência, ela vai nos trazer respostas, ou pelo menos trazer, mas é a fé e a razão que vai tentar nos explicar o significado. Por quê? A ciência está explicando que algumas coisas são assim, ou pelo menos até aquele momento que a ciência conseguiu explicar. Mas por que é daquela forma? Quem que permitiu que fosse daquela forma? Quem que permitiu que um vírus, que uma bactéria pudesse nos atingir
causar uma disfunção no nosso corpo, mas que a inteligência humana fosse capaz de, através da pesquisa científica e talvez aí até da fé também, buscando informações em outras instâncias que permitem curar essas bactérias, esses vírus que nos afetam. E outro argumento que eles trazem no livro e que é bastante harmônico com a doutrina dos espíritos, que eles dizem que muitas pessoas se afastaram de Deus por terem percebido Deus como um tirano, como alguém que nos proíbe de fazer uma série de coisas, como um juiz. E que se Deus funcionasse dessa forma, como um juiz, como um tirano, que nos proibisse de muitas coisas, Deus seria um obstáculo ao conhecimento, o que é totalmente contraditório ao que Jesus Cristo veio nos ensinar. Conhecereis a verdade, é essa verdade que nos liberta. Portanto, Deus, de forma alguma, poderia ser um obstáculo ao conhecimento. Então, esse livro, eu peguei partes de uma entrevista que eu vi de um dos autores, mas é um livro que nos tem um grande potencial para nos trazer informações importantes sobre esse casamento da ciência com a religião e com a fé. E o livro traz também questões sobre o que seriam chamados de milagres, e os autores eles tratam um desses milagres como algo muito particular e de mais importância, que seria a aparição para os católicos de Nossa Senhora de Fátima em Portugal há um século atrás. Eles dizem que ali tem algo muito interessante em relação à fé, porque veio alguém, que seria Maria, mãe de Cristo, trazer mensagens para crianças naquele momento, e mensagens importantes, e que ali teria uma característica muito peculiar, porque houve horário, dia e horário, para aquele encontro de Maria com as crianças acontecerem, e que foi tão contundente para a gente que é espírita, talvez pudéssemos pensar que é a materialização de um espírito, para aquelas crianças que estavam recebendo aquelas informações, mas ali naquele momento havia cientistas, havia ateus, havia agnósticos, e todos perceberam a força daquele momento. Ninguém foi capaz assim de contundentemente se mostrar totalmente descrente de que algo muito fascinante estivesse acontecendo ali. Então, o trabalho de falar sobre Deus, ele é muito desafiador. Como Vitor Frankl já tinha dito, como falar de algo que é infinito, algo que é eterno, algo que está em todos os lugares, mas que a gente não pode ver, não pode tocar, mas que acreditamos. Faltam elementos na língua, faltam elementos na ciência, e os próprios espíritos já haviam nos advertido do que é Deus, mas que para a gente é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. O irmão Leocádio José Correia e Antônio Green já nos diz que Deus é o princípio fundamental para a doutrina dos espíritos. Não há vida, realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. Deus é a expressão da vida, é a dinâmica da vida, é a unidade que se revela todos os dias quando nos procuramos. Quando nós mergulhamos dentro de nós, nós encontramos Deus. Não vamos tocar, não vamos ver, mas vamos sentir. Somos capazes de ali sentir a presença de Deus. Imagino que cada um de vocês, em algum momento da vida, já fez uma prece fervorosa. E diante daquela prece, que talvez tenha sido até acompanhada por lágrimas, saiu dali um pouco mais aliviado, porque sentiu a presença de algo muito forte, de algo muito importante que estivesse acontecendo naquele momento. No Livro dos Espíritos, na codificação de Kardec, ele também já havia nos dito que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
E que para o Espiritismo, o entendimento que nós, seres humanos, temos de Deus, ele não está pronto nem é definitivo, está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo, resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial e também de visões contraditórias que expuseram as limitações das explicações anteriores. Vejam, Deus é infinito, eterno e imutável. Deus não muda. Mas o conceito que a gente tem de Deus, esse conceito muda. À medida que a filosofia vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, a nossa compreensão da vida vai evoluindo, o entendimento que a gente fazia de Deus, ele vai se modificando. E essa história dessa compreensão, a gente percebe na própria Bíblia, começando ali no Antigo Testamento, depois passando pelo Novo Testamento e chegando na codificação da doutrina dos Espíritos. Nesse livro Espiritismo e Currículo, que é um livro da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, os espíritos que trabalham conosco, eles nos dizem que essa compreensão de Deus, ela é alcançada por uma pessoa de acordo com o possível de cada um, com o conhecimento que alguém tem naquele momento ou que aquele grupo social consegue compor até aquela determinada situação. Moisés, ele alcançou a ideia de um Deus que estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas por um povo. Era como se Deus estabelecesse uma série de leis ali escritas, como se fosse um código civil, e que aquele povo tivesse que seguir aquelas leis. Amós compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, justa, seria um Deus de justiça. Amós, ele ainda acreditava em um Deus com certa severidade, mas que apesar dessa severidade, era um Deus justo. Oséias afirmou que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os erros de seus filhos e, portanto, ele entendeu o Deus como um Deus de perdão. Isaías compreendeu que o Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade e que, portanto, era um Deus único, que aquele Deus que estaria falando naquele momento não era só para o povo de Israel, que ele era para toda a humanidade, inclusive para aqueles que não falavam aquelas línguas. E Jesus Cristo traduziu em ações que todos são iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas. Portanto, Jesus Cristo veio nos falar de um Deus de amor. E por isso que Jesus Cristo é a maior referência para nós cristãos da doutrina espírita em relação ao amor e em relação ao que temos de mais efetivo e de mais próximo da palavra de Deus. E depois a doutrina dos Espíritos, como terceira revelação, veio clarear um pouco mais, não modificar em absolutamente nada o que Jesus Cristo disse, mas trazer mais algumas informações. E a doutrina dos Espíritos diz que Deus, ele não tem uma forma definida, não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que seja. Que entendemos que para a doutrina dos Espíritos, Jesus Cristo é o ser mais evoluído que já passou pela Terra, mas que Deus não é Jesus Cristo. São figuras diferentes. Por isso que Jesus Cristo sempre se referia a Deus com muita reverência, dizendo: meu Pai me enviou. Deus não está no céu, não prescreve comportamentos, não determina regras a serem seguidas, logo não há desobediência à vontade de Deus. Em alguns livros espíritas, até na codificação do Chico Xavier, ainda percebemos algumas expressões como obediência à vontade de Deus. Mas é uma obediência não no sentido de que Deus disse assim e a gente tem que fazer assim. É uma obediência às leis naturais, que são as leis de Deus. As leis de liberdade, as leis de trabalho, as leis de sociedade. Não conseguimos viver na Terra sem trabalho. É uma lei de Deus, é uma lei natural. Não conseguimos viver na Terra como encarnados sem esse convívio
como esse que estamos tendo aqui agora, em sociedade. Uma família de 2 pessoas que sejam, ali já é uma sociedade. É uma lei de Deus. É uma lei desse planeta que estamos vivendo. Lei de reprodução. O tipo de reprodução se altera ao longo da vida. Antes, a reprodução entre seres humanos ela só acontecia a partir de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Hoje já temos a reprodução assistida, reprodução in vitro, outros tipos de reprodução, até os bebês que nasciam antes do tempo, hoje eles conseguem sobreviver com o avanço da ciência. Continua sendo a lei de reprodução. A forma se altera ao longo da nossa existência, mas é uma lei natural, portanto, uma lei de Deus. Então, Deus não é um Deus que vigia, não fiscaliza, não pune, nem ordena sentenças. Deus não está limitado à humanidade, nem ao planeta Terra, nem à galáxia. Deus está no infinito, a tudo que enxergamos e a tudo que ainda não conseguimos enxergar. É uma visão que está muito além do que a gente vê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Essa é uma das principais ideias sobre Deus que a doutrina dos Espíritos veio nos mostrar e que a ciência cada vez mais está caminhando nesse sentido. Mas e as provas da existência de Deus? Será que um dia conseguiríamos chegar lá? A prova da existência de Deus está no axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há um efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tudo que a gente procura aqui na Terra, vamos olhar essa cadeira, foi Deus quem fez. Tá, mas quem fez a árvore? Permitiu tirar a madeira, a extrair essa madeira para produzir a cadeira. Como essa árvore foi produzida? Vamos olhar para as nossas roupas. Quem fez as nossas roupas? Um homem. Fabricou o tecido, mas fabricou o tecido a partir de quê? De algodão, de outros instrumentos. Mas quem criou o algodão? Como que esse algodão é produzido? A gente vai fazendo perguntas, o ser humano ao longo da história foi se fazendo perguntas, e as perguntas elas chegam a um momento que não tem resposta. E aí a nossa razão vai responder. Quem foi que fez essa causa primária? Esse código básico do universo, que o irmão Grimm fala dele, que o Máximo Citro também fala muito dele. Quem foi que chegou lá? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Foi uma pergunta feita e está codificada no Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam com outra pergunta. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Nessa parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos estão chamando a atenção que essa é uma pergunta que desde que o homem se faz essa pergunta. E que esse sentimento dessa existência de Deus, por mais primitivo que o homem fosse, o homem já tinha em si uma origem ali, uma sementezinha plantada. E o Viktor Frankl, no livro A Presença Ignorada de Deus, ele nos diz que, ele fazendo essa suposição, que haveria no ser humano algo como uma religiosidade inconsciente, no sentido de um relacionamento que nós temos, ainda que seja inconsciente com Deus, que de alguma forma, ainda que esteja ali remoto, muito guardado, inconsciente, nós temos essa relação com Deus. Essa relação, pelo visto, diz ele, é imanente ao ser humano, embora muitas vezes permaneça latente. Ela está ali, adormecida, às vezes dissemos que não, às vezes dissemos que não acreditamos em Deus, que somos agnósticos, que somos ateus, mas em algum momento de nossa vida vai ali algo nos dizer, algo profundo nos dizer sobre Deus. Essa fé inconsciente significaria que sempre houve em nós uma tendência inconsciente em direção a Deus.
que sempre tivemos uma ligação intencional, embora inconsciente, com Deus. Vejam que o que Viktor Frankl está dizendo é o que os Espíritos estavam nos dizendo na codificação da doutrina. Que se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Que esse sentimento de que há uma força superior, que há algo muito acima de nós, já existe na humanidade desde que a humanidade se começou a fazer perguntas. Mas que esse Deus, ele não é um Deus inconsciente, ele estaria inconsciente em alguns de nós, mas que Deus em si jamais foi inconsciente. E quais seriam os atributos da divindade? Foi perguntado na codificação da doutrina dos Espíritos se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos responderam: não, falta-lhe sentido para que isso aconteça. Essa natureza íntima de Deus, falta sentido. É isso que os Espíritos nos falam, é também isso que o Viktor Frankl fala em alguns livros dele, inclusive nesse livro A Presença Ignorada de Deus, que falta-nos informação para atingir essa natureza íntima de Deus, mas que vale a pena nos perguntar. Os questionamentos são válidos. Quais informações que temos até agora para chegar um pouco ao que Deus quer nos dizer? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Os Espíritos responderam: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, a entrever pelo pensamento. E os Espíritos, e na codificação do Livro dos Espíritos, o Kardec continuou com perguntas. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os Espíritos disseram que, do nosso ponto de vista, sim, porque acreditamos abranger tudo. Porém, há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. E podemos dizer que hoje na Terra não houve nenhum homem tão inteligente que conseguisse penetrar essa natureza íntima de Deus. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, a nossa linguagem humana, restrita às nossas ideias, aos nossos ideais e sensações, não tem meios de exprimir. E mesmo a codificação da doutrina dos Espíritos foi por volta de 1860, entre 1860 e 70. Desde então, por mais que a filosofia, a ciência, os questionamentos humanos tenham avançado, nós não conseguimos alcançar essa natureza íntima de Deus. E talvez nunca alcançaremos. Mas o Viktor Frankl, ele explora um pouco mais isso, sobre essa questão de como a gente perceber um pouco esse inconsciente de Deus que está em nós. E ele trabalha um pouco, ele como pesquisador da psicoterapia, da neurologia, ele trabalha um pouco da neurose, essa neurose no sentido de que essas questões que as explicações científicas não conseguiram chegar e que muito provavelmente não estejam relacionadas a uma causa biológica. Ele diz que muitos problemas neurológicos podem acontecer porque essa nossa capacidade de transcender, de pensar em algo que vai muito mais além de nós, que vai bem mais além de nós, está deturpada, está prejudicada. Quando essa nossa capacidade de transcender fica muito deturpada, muito prejudicada, aí podem surgir também essas questões neurológicas. Não estamos dizendo que todas as questões neurológicas vêm daí, mas porque obviamente há muitas questões neurológicas e provavelmente a maioria delas
de questões biológicas. Pensar em Deus como homem, seria rebaixar Deus. Fizemos ao longo da história da humanidade e por muito tempo, tendo uma imagem de que Deus poderia ser um senhor idoso de barbas brancas, que estaria ali pronto para nos receber quando precisássemos, porque sempre buscamos Deus pensando que Deus tivesse uma forma e que a forma de Deus pudesse ser a mais próxima de nós, de seres humanos. Mas vamos considerar que Deus, como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, Ele é causa primária de todas as coisas, não só do ser humano. Por que Ele teria uma forma humana? Por quê? Será que Deus tem uma forma humana? Os espíritos que trabalham conosco dizem que não. Em geral, os espíritos superiores se limitam a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme à bondade e à justiça de Deus, que dá a Deus a maior e a mais sublime ideia e não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade. Essa questão ela é um pouco mais desenvolvida no livro do Consolador, do Chico Xavier com Emmanuel, que nos diz que Deus não pode se assemelhar a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. É um pensamento que às vezes pode parecer até pesado quando Chico Xavier e Emmanuel falam dessa forma, que Deus não pode se assemelhar a um monarca humano, mas eles estão ali tentando não desconstruir o que as mensagens tão importantes que Moisés veio nos trazer. Ali dentro da obra de Moisés tem questões morais, tem questões relacionadas a Deus de extrema importância. Mas uma grande parte do que está em Moisés refere-se a questões civis, a questões de comportamento. E ao longo da nossa história, e principalmente aqueles que ficam mais ligados ao Antigo Testamento, eles têm a tendência de pensar em Deus como um monarca, um Deus que está ali para punir, um Deus que questiona todas as atitudes que nós temos. E o Chico Xavier e o Emmanuel, eles vêm dizer que tratar Deus dessa forma é rebaixar a figura de Deus. Deus está muito acima de uma pessoa que pune. Essa forma de pensamento veio àquela época porque é o que se conseguia pensar até então. Mas Deus está acima, muito acima disso. E não podemos pensar Deus dessa forma. A nossa compreensão de Deus, ela vai evoluindo, mas Deus é imutável, Deus é eterno. E se a gente pensar que tudo que está em Moisés foi dito por Deus, como alguns suporiam que fosse, seria admitir que Deus errou e que depois Deus veio consertar o que ele disse. É possível pensar dessa forma, de alguém que tem inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas? Lá no Antigo Testamento, em Moisés, tem questões muito importantes relacionadas às leis morais. Mas uma grande parte, e talvez a maior parte do Antigo Testamento, refere-se a comportamentos, que depois Jesus Cristo veio complementar essa lei e falar de um Deus de amor, de um Deus soberanamente justo e bom, e que não é um Deus como um monarca humano. Deus é o mais puro amor. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela. O Antigo Testamento vai ter passagem lá dizendo que amai os vossos amigos e com seus inimigos tenham um tratamento diferente. Jesus Cristo veio nos dizer: amai, inclusive, os vossos inimigos. Perdoe, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoe quantas vezes for possível.
e quantas vezes forem necessárias. E esses 70 vezes 7 vezes, na tradução literal, seria perdoe indefinidamente, quantas vezes forem necessárias. Deus envia espíritos para trazer as suas mensagens. Foi perguntado aos espíritos se Deus transmitiria diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos. E os espíritos responderam para Kardec: ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. E Emmanuel, com Chico Xavier, veio nos dizer que hoje nós estamos em condições de compreender que Moisés trazia as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus, que era Moisés, e da humanidade, pudesse ouvir os Espíritos de Deus. Porque no Antigo Testamento, em várias passagens, a gente vai perceber, dizendo ali, que Moisés recebeu aquelas informações diretamente de Deus. Nessa obra do Emmanuel com Chico Xavier, eles nos dizem que é inconcebível que Moisés pudesse ouvir o Espírito de Deus, mas que Moisés, ele tinha elevadíssimas faculdades mediúnicas. Ele era um grande médium e por isso que ele conseguiu trazer todas as informações que ele conseguiu trazer. E que hoje estamos habilitados a compreender que a lei ou a base da lei nos 10 mandamentos foi ditada por emissários de Jesus Cristo. Não foi Deus que trouxe diretamente aquelas mensagens para Moisés. A revelação das leis de Deus. E no livro dos Espíritos eles continuam: qual foi o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os Espíritos, sem pestanejar, sem duas palavras, responderam: Jesus. Jesus Cristo, para nós espíritas, portanto, é o mais perfeito exemplo que Deus veio nos enviar de guia, de modelo, de conduta, de retidão, de comportamento, de elevação espiritual que já passou pela terra. Jesus Cristo, segundo Emmanuel e Chico Xavier, não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente ditos humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai, junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Vejam que Emmanuel e Chico Xavier, eles fazem uma distinção aí entre Jesus. Jesus Cristo, eles colocam que ele não pode ser classificado entre os valores propriamente humanos. Já Moisés, eles tratam Moisés como um legislador humano. Então, em termos de valores, e aí não estamos de forma alguma desmerecendo o trabalho de Moisés. Moisés prestou um enorme trabalho para a evolução da humanidade. E foi isso que os Espíritos disseram. O Emmanuel disse para o Chico Xavier, trabalha a grande relevância da presença de Moisés aqui na Terra e do grande médium que ele era. E na Gênese, nesse sentido, a Gênese diz que toda revelação desmentida pelos fatos não é uma revelação. Se é uma revelação atribuída a Deus, não podendo Deus mentir nem se enganar, não pode emanar dele. É necessário considerá-la como um produto da concepção humana. É o que a gente vai ver ali nas mensagens de Moisés, muita legislação de comportamento civil, características de concepção humana. Senão, teríamos que desmentir Deus. Porque se fôssemos atribuir tudo o que Moisés disse a Deus, teríamos hoje que desmentir muita coisa.
a identidade com Deus. O Livro dos Espíritos nos diz que dois espíritos simpáticos são complemento. Foi feita uma pergunta para os espíritos se dois espíritos simpáticos seriam complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. Os espíritos disseram que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se tivesse que completar um ao outro, perderia a sua individualidade. E no Consolador, o Emmanuel e Chico Xavier, explicando sobre Jesus Cristo, foi perguntado ao Emmanuel sobre essa frase de Cristo: meu Pai e eu somos um? Poderemos receber esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? E Emmanuel disse: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Nesse sentido da perfeita identidade com Deus, o irmão Leocádio, o irmão Antônio Grimm, que são dois espíritos que trabalham nessa casa, eles sempre nos chamam a atenção para a construção da nossa identidade. Que nós não temos identidade com ninguém aqui na Terra. Com nossos pais, com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos irmãos de sangue. Nós podemos ter ali muitas afinidades. Inclusive com nossos amigos, muitas afinidades. Mas que identidade só com Deus. Daí essa imanência. Porque foi Deus que nos criou, somos todos filhos dele. E por isso que nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de crise, claro que nós recorremos àquelas pessoas com quem temos afinidades, aquelas pessoas com quem temos confiança, mas estamos ali na nossa conversa com Deus, que talvez encontraremos ali as nossas questões muito profundas. E é por isso que o Viktor Frankl, ele trabalha essa questão da presença ignorada de Deus, que a psicoterapia deveria levar um pouco mais em consideração essas respostas que o ser humano tem e que são muito verdadeiras, são muito autênticas para aquele ser humano, nessas conversas que ele tem com Deus. E que nesse trabalho desses dois franceses que escreveram esse livro em 2023, que eles trabalham as causas, Deus, ciência, as provas, o alvorecer de uma nova revolução, e que possamos ali nessa nossa relação com Deus, talvez conseguir respostas para as nossas perguntas. Não conseguiremos todas, é impossível nesse caminho da humanidade, como seres humanos muito aquém do que Jesus Cristo veio nos ensinar, termos respostas para tudo o que gostaríamos ter. Mas que nos nossos diálogos com Deus, nos nossos questionamentos, Ele como causa primária, como inteligência suprema, Ele tem muito a nos dizer. E no nosso íntimo, nós podemos ali, nessa nossa confiança que temos em Deus, buscar o significado de muita coisa que temos. Eu fiz essa proposta de falar de Deus como inteligência, como causa primária de todas as coisas. Deus é um dos princípios da doutrina dos Espíritos. É o primeiro que sempre os Espíritos falam de Deus, antes de falar de Jesus Cristo, antes de falar de livre-arbítrio, de reencarnação e de comunicação entre os polissistemas materiais e espirituais, sempre falar de Deus. E como é a primeira palestra do ano, gostaria que todos nós voltássemos para os nossos lares, pensando um pouco mais nessa força que não conseguimos tocar, não conseguimos ver, mas que é imanente em nós. E quando conseguirmos fazer essa transcendência de sair um pouco dessa realidade da matéria, talvez alcançamos ali algumas respostas para os nossos questionamentos. Muito obrigado a todos. Vamos agora para o trabalho de passe.